Meu bom dia a todos os queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Motivo de muita alegria, me sinto honrado em poder mais uma vez estar na casa de Deus para estudarmos e aprendermos juntos da palavra do Senhor. Nesse momento, eu convido você a fechar os teus olhos e abrir o teu coração enquanto ergueremos a Deus uma prece. Santíssimo Deus, amado Pai, nós te somos gratos por mais uma oportunidade que estamos aqui para aprendermos juntos da Tua Palavra. Que nós possamos não apenas aprender, mas apreender, colocar em prática toda a revelação que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o Senhor me use, me dê a sabedoria do Teu Santo Espírito, que possamos aproveitar o máximo, extrair o máximo da Tua mensagem. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como tenho por hábito, estou com a minha Bíblia fechada, porque quero abrir juntamente com você no livro de 2 Reis, Reis de Israel, no capítulo 6. Você pode, juntamente comigo, acompanhar o texto. Segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 6. Nós vamos meditar aqui o capítulo 6 e também o capítulo 7. Vamos fazer aqui a primeira leitura, que ela se inicia aqui a partir do versículo 15. Assim que você achar, diga amém. E o título do sermão desta manhã: o milagre dos 4 leprosos. Então vamos lá. Diz o seguinte: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Vamos agora para o versículo 24 em diante, é a primeira leitura. Diz o seguinte: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se eu, o Senhor, te não acode, como te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me o teu filho, para que o comemos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e eis que viu, e trazia panos de saco por dentro sobre a pele. Irmãos, a história começa e diz respeito ao reino de Israel. A cidade era Samaria. O rei Jorão. Jorão, irmãos, é filho de um conhecido rei chamado Acabe, que reinava em Israel, cuja capital era Samaria. A história começa nos falando de que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele
queria atacar as fronteiras de Israel. Ele queria invadir o território de Israel, com o objetivo de prender o rei Jorão. Mas quando nós lemos toda a leitura, todo o texto, diz então que o Senhor, ele revelava através do homem de Deus, o profeta Eliseu, os planos estratégicos do rei Ben-Hadad, no tocante à invasão do território de Israel e também a prisão do rei Jorão. Irmãos, isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Então, agora o rei Ben-Hadad, ele está perturbado. Ele quer conquistar Israel. Ele quer prender o rei de Israel. Mas todos os seus planos parece que estão sendo denunciados. Estão sendo transmitidos ao rei de Israel. Ele arma então o seu acampamento em determinado local, esperando que o rei de Israel passe por ali, para que possa prender o rei de Israel. Mas a história diz aqui, irmãos, que Eliseu, ele recebia a revelação de Deus, e ele então mandava mensagens, enviava mensagens por escrito, dizendo que o rei de Israel deveria evitar de passar por determinado lugar. Olha, rei, não passe por determinado lugar, porque naquele lugar o exército inimigo, ele acampou-se ali, ele quer capturar o rei, ele quer conquistar Israel, então evite de passar por determinado lugar. E o rei, irmãos, obediente à voz do profeta, então ele se desviava. E o rei Ben-Hadad, ele então reúne o seu conselho ali de guerra, e ele então faz uma pergunta: quem é pelo rei de Israel? Ben-Hadad achava, irmãos, que havia um informante. Ben-Hadad, na mente dele, ele achava que tinha alguém ali que estava revelando os planos de ataque. E um dos homens ali do conselho disse o seguinte: não, Senhor, nós somos leais, nós somos fiéis a ti. Aqui não tem nenhum agente duplo, aqui não tem nenhum informante, ninguém aqui trabalhando para o rei de Israel, mas o problema é que lá em Israel existe um homem, e esse homem se chama Eliseu, e é ele que está revelando, os planos que tu, ó majestade, faz lá no teu quarto, lá na tua cama. Quando antes de dormir, você faz as suas estratégias de ataque. Então, o Deus de Eliseu, ele revela os planos do rei. E agora, irmãos, agora muda a estratégia, porque agora o inimigo principal passa a ser Eliseu. Agora o objetivo, irmãos, não é mais capturar o rei de Israel. O objetivo é prender Eliseu. E aí, irmãos, tem algo interessante. Olha a importância do profeta, de um homem de Deus na vida de uma nação. Ele convoca todo o exército, irmãos, todo o exército da Síria, para prender um homem que estava revelando os seus planos de guerra, os seus planos para conquistar Israel. Era apenas um homem que carregava como arma a palavra de Deus. Se fosse nos dias atuais, a única arma que Eliseu usava era a palavra de Deus, a espada de dois gumes. Irmãos, Eliseu tinha um moço, tinha um servo, um criado, que o acompanhava. E então falaram para o rei da Síria, que Eliseu estava em Dotã, e ele então envia o exército. O objetivo é prender, é capturar Eliseu. E da mesma forma como ele planejava os seus ataques de guerra durante a noite, um pouquinho antes de dormir, na recâmara, ali na sua cama,
ele envia também o exército à noite. E quando estava então anoitecendo em Dotã, o exército chegou. A missão era simples. Era um exército para capturar um homem. Irmãos, mas Eliseu não era um homem qualquer. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um homem que tinha comunhão com Deus. Eliseu era um homem que tinha relacionamento com Deus. Eliseu era um homem que estava conectado com Deus. Tinha a sua comunhão teórica e tinha também a sua comunhão formal, informal com Deus. E Eliseu estava tranquilo. E agora o servo de Eliseu diz o seguinte: meu senhor, o exército cerca a cidade. O exército era o exército inimigo. Eu achei interessante, irmãos, que o exército chegou, passaram a noite toda ali na cidade. No outro dia de manhã, o moço, ele abre ali a janela, talvez achando que o exército já tinha ido embora. Não, o exército continuava na cidade. E agora Eliseu responde, a leitura que nós lemos aqui: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Não temas. Irmãos, o moço tinha medo, Eliseu tinha fé. Diante das dificuldades da vida, você tem medo ou você tem fé? Quando o exército inimigo, quando o general, o inimigo de Deus, ele ameaça, ele quer te destruir, como um leão procurando alguém, você tem medo ou você tem fé? Eliseu teve fé. O moço teve medo. Irmãos, uma irmã chega para o pastor da igreja, toda contente, alegre, e fala assim: pastor, encontrei um dos versos mais importantes da Bíblia, um dos versos mais animadores da Bíblia. Esse verso está no livro de Salmos, capítulo 53, verso 3. Nós não vamos ler, mas você pode olhar na tua Bíblia. E diz o seguinte: quando me vier o temor, hei de confiar em ti. Ela ficou contente. Uma promessa bíblica. Quem sabe uma das maiores promessas bíblicas. O salmista, o salmo é de Davi, diz que me vindo o medo, hei de confiar em ti. Mas o pastor responde para aquela irmã, fala: irmã, é muito importante, é muito bonito, é muito esperançoso o teu verso, mas eu tenho um outro verso que se encontra em Isaías capítulo 12, verso 2. E esse verso diz assim, que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque Ele é a minha força, o meu cântico e a minha vitória. Irmãos, quem tem mais fé? O salmista, no Salmo 53, verso 2, verso 3, quando ele diz que em mim vindo o temor, em ti confiarei? Ou Isaías, que diz que Deus é a sua força? Confiarei e não temerei. Irmãos, o salmista, ele tem medo e então confia. Mas o profeta Isaías, ele confia e por isso não tem medo. Isaías, irmãos, tem mais fé no seu relato 12, 2 do que o salmista Davi, no Salmo 53, verso 3. Irmãos, e agora Eliseu vai fazer a primeira oração. A primeira oração é para que o Senhor abra os olhos espirituais, abra os olhos da fé, para que o moço
veja que mais são os que estão com eles. E agora no versículo 17, ele ora. E Deus vai atender a primeira oração do profeta Eliseu. Abriram-se os olhos do moço, e agora os olhos do moço viu um exército de carros e cavalos de fogo. Irmãos, vocês estão entendendo que agora ele tem uma visão espiritual? Porque na visão natural, ele vê cercando a cidade carros e cavalos da Síria. Mas na visão espiritual, quando ele abre os olhos, quando Eliseu ora, Deus atende a oração do profeta, ele passa a ver agora, irmãos, carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, eu já comecei a citar esse verso. Pedro diz que o diabo é o nosso adversário. Ele anda ao derredor, como um leão, procurando alguém para tragar. Mas o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmãos, quem está mais próximo? O diabo ao derredor, como leão procurando atacar, ou o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que o temem? O anjo está mais próximo. O anjo está ao redor. Ele protege, porque entre o leão e nós está o anjo. O anjo está mais próximo. Está ao nosso redor, ao passo que o inimigo está ao derredor. O anjo fazendo uma parede de proteção na vida daqueles que o temem. Mas eu vou fazer agora uma outra pergunta dentro do contexto que nós lemos. Se o exército da Síria está ao redor da cidade, pronto para entrar, pronto para capturar, para prender o homem de Deus, o profeta Eliseu, mas o exército do Senhor, carros e cavalos de fogo, o exército celeste, está ao redor de Eliseu. Eu faço uma pergunta: quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro, irmão? Qual exército que chegou primeiro? É aquele que está ao redor da casa, protegendo Eliseu e o seu servo? Ou o exército inimigo que está fora dos muros da cidade de Samaria? Talvez você que prestou atenção no meu sermão, você deve estar pensando: olha, Davi, eu acho que você escolheu o título errado. Porque você fala que o título do seu sermão é o milagre dos 4 leprosos. E você está falando aqui de uma tentativa, né, do rei Ben-Hadad, a princípio em prender o rei de Israel, quando ele sabe que existe um inimigo que precisa ser capturado primeiro. Mas isso não tem nada a ver, realmente, ainda não, irmãos. Ainda não. Mas eu vou chegar, irmãos, no milagre dos 4 leprosos. Mas eu quero chamar a atenção aqui, nessa leitura, nesse comentário, que existe um exército de carros e cavalos de fogo. É isso que eu quero que você entenda. Existe um exército de carros e cavalos de fogo, o exército celeste enviado por Deus. E aí, irmãos, interessante a leitura, que agora Eliseu vai fazer a segunda oração. A segunda oração é para que Deus agora feche os olhos naturais do exército. O exército entra na cidade, acham que vão capturar Eliseu, acham que vão prender Eliseu. E agora Eliseu vai fazer a segunda oração. Senhor, a primeira foi para abrir os olhos espirituais do moço. A segunda é para fechar os olhos carnais do exército inimigo. Eles entram em Samaria, ficam cegos. E agora vai acontecer algo até curioso.
algo até estranho, porque quando eles entram na cidade, Deus atende a segunda oração de Eliseu. O exército fica cego. E Eliseu agora se apresenta, diz assim: olha, o homem que você está procurando, que vocês estão procurando, que vocês querem prender, que era ele. Ele não está aqui. Esse homem está em Samaria. E agora Eliseu, lembram que eles estavam em Dotã, uma cidade que pertencia a Israel. Eliseu agora faz a gentileza, irmãos, de levá-los até Samaria, conduzir um exército. Imagine a cena, irmãos. O povo cego, Eliseu conduzindo um homem, e esse homem era o homem que eles foram prendê-lo. E quando chega ali, irmãos, em Samaria, olha que história. Agora Eliseu vai fazer a terceira oração. A terceira oração, irmãos, a terceira oração era para que Deus agora abrisse os olhos daqueles soldados, os olhos naturais. E quando abriram-se os olhos, eles se viram desprevenidos. Eles estavam dentro da capital e agora o rei de Israel quer atacá-los. E Eliseu diz o seguinte: não, nós vamos vencê-lo pela bondade. O exército inimigo, irmãos, foi vencido pela bondade. Como assim? Como assim? Façam um banquete, deem comida, deem bebida. E eles fartaram o estômago, comeram, beberam. E depois que já estavam fartos, Eliseu falou: olha, cada um agora volte para a sua casa. Voltaram para a Síria. Eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia aqui não entra muito em detalhes, a reação do rei Ben-Hadad. Quando esse exército chega, um exército para prender um homem, mais do que um homem, era um homem de Deus. Sem Eliseu. Eu fico imaginando eles contando a história do que havia acontecido. Ah, irmãos, mas passou-se um tempo. A nação de Israel ainda corria perigo, porque quando o rei da Síria, ele tem os seus planos estratégicos para atacar o rei de Israel, a pátria está correndo perigo. Israel está correndo perigo. Porque conquistando o rei, eles conquistariam Israel. Prendendo o rei, eles conquistariam Israel. Então não era só a questão de prender o rei, era conquistar Israel. A pátria corria perigo. E agora eles mudaram de estratégia. Irmãos, eu fico imaginando. Qual é a primeira estratégia? Vamos capturar uma tocaia. Você já ouviu falar em tocaia? Vamos capturar o rei de Israel. Agora, Eliseu avisa: olha, o exército inimigo está acampado. Evite de passar por ali. Evite de passar em tal lugar. É a história que eu contei. Tentam prender Eliseu, não dá certo, muito pelo contrário, Eliseu serve um banquete para o exército inimigo. Irmãos, o diabo assim me lembra um pouco o nosso adversário, o nosso inimigo com o seu exército demoníaco. O seu exército demoníaco me lembra muito. Ele muda as estratégias, ele é o general. Ele aqui, digamos que é o Ben-Hadad, no sentido espiritual, com seu exército inimigo, querendo nos derrotar, querendo nos destruir, querendo nos conquistar. Entende, igreja? Você entende isso? E agora, irmãos, ele muda a estratégia. Ele é inteligente, anos de experiência. Infelizmente, irmãos, muitas vezes com sucesso. Muitas vezes tendo triunfo. É claro que os seus dias estão contados. A sua cabeça já foi esmagada, mas ele ainda continua fazendo miséria, irmãos. Ele continua fazendo desgraça. Misericórdia. E agora qual que é o plano? Vamos sitiar Samaria. Irmãos, a fome nos tempos bíblicos eram causadas por duas formas, né?
duas formas, duas maneiras, duas causas, né, em que havia fome, né? A primeira causa era a estiagem. A primeira causa da fome era a ausência de chuva. Você sabe, não chove, o produto da terra não nasce, né? E não nascendo, a fome vem. Então é a seca, é a chamada seca, a estiagem, a falta de chuva. Então quando não chove, a terra não produz força, o solo, para produzir o fruto, né? Sabe disso. Mas a segunda causa era o cerco. O que era o cerco, irmãos? Sabe o que o exército, o rei teve a ideia, o rei da Síria? Vamos sitiar a cidade, vamos cercar a cidade. Então eles ficaram do lado de fora. Tinha um muro da cidade, uma cidade murada, tinha um portão, e eles ficaram do lado de fora. Aparentemente nenhum problema, aparentemente nenhum mal, porque o povo estava lá dentro. Mas o problema aqui, irmãos, é porque eles estavam proibindo a entrada de alimento. Então não estava entrando cevada, não estava entrando trigo, não estava entrando arroz, não estava entrando feijão. Irmãos, e tudo tranquilo, mas esse cerco foi longo. Eles venceram pelo cansaço. E tem um ditado que diz assim, irmãos, que saco vazio não para de pé, não para em pé. Eu creio que você já ouviu esse ditado. E aí, irmãos, começou a faltar alimento, porque o exército inimigo estava sitiando a cidade, cercando a cidade, não entrava alimento. O povo começou a morrer, irmãos, começou a morrer. Porque um dia sem comer, 2 dias sem comer, 3 meses sem comer. Jesus ficou 40, irmãos. Mas esse cerco demorou mais de 40. Irmãos, o mantimento foi acabando, a comida foi acabando. Nos dias atuais, você chegava no supermercado, não tinha lá arroz. No outro dia, agora não tem feijão. No outro dia não tem óleo. No outro dia não tem trigo, porque trigo é a matéria-prima para fazer o pão. A cevada. E agora o rei está andando ali, preocupado sobre o muro da cidade. Aqui fala, irmãos, que uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 ciclos de prata. O jumento, irmão, era um animal usado muito prestativo ao ser humano. Ele era um animal de carga, para carregar peso, fazer o serviço pesado. Mas eles não estavam vendendo o animal vivo. Eles estavam vendendo aqui a cabeça do jumento. É claro, irmãos, que para vender a cabeça do jumento, você tem que matar o animal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a cabeça do jumento, irmãos, algo que o povo não comia. Jumento, animal de carga, de peso, carregar carga, estava sendo vendida por 80 ciclos de prata. O que eu quero que você perceba é que havia dinheiro, e muito dinheiro, porque 80 ciclos de prata para uma cabeça de jumento, irmãos. Eu fico imaginando se esse jumento fosse vendido vivo. Quanto que não seria esse jumento, irmãos? Só a cabeça, 80 ciclos. E a cabeça está sendo vendido para alimentação, irmãos. Talvez escolheram a cabeça, talvez, não sei, porque talvez fosse a parte do animal mais cara. Mas havia dinheiro, não havia comida. É por isso que jumentos estão sendo sacrificados. E não estão comendo só a cabeça, estão comendo o jumento como um todo. Mas a cabeça vale 80 ciclos de prata. O esterco de pombo, irmão, esterco aqui não era fezes, não. No mundo árabe, era conhecido como esterco de pardal, ou esterco de pombos. Então, irmãos, o esterco de pombo, no mundo árabe, é também conhecido como esterco de pardal. Na verdade, não é fezes, é uma erva que foi usada durante o cerco de Jerusalém, diante de uma situação de extrema pobreza. Eu me lembro, irmãos, das lentilhas. As lentilhas também na história de Jacó, quando ele compra ali o direito de primogenitura, né? Era um bocado, era um prato de lentilhas. Lentilhas também eram usadas em tempos de penúria, em tempos de pobreza.
E diz aqui, irmão, que o esterco de pombo estava custando 5 ciclos de prata. Um alimento que foi usado para a sobrevivência de uma cidade que estava morrendo de fome. Mas o maior problema aqui, irmãos, não era a cabeça do jumento valer 80 ciclos de prata. A maior preocupação aqui não é o esterco de pombo ou de pardal, conhecido no mundo árabe, custar 2 ciclos de prata. O povo tinha dinheiro, irmãos, tinha dinheiro. O problema não era dinheiro, era a ausência de alimento. O rei estava andando, eu fico pensando aqui, coçando a cabeça, no muro da cidade, era uma cidade murada, e de repente ele está ouvindo ali uma discussão de 2 mães. E qual que é a discussão? Qual que era a briga? Porque uma concordou com a outra, não foi, eu não sei se foi um sorteio que teve, ou de repente confiança. Então uma mãe teve a ideia, vamos fazer o seguinte, nós vamos sacrificar os nossos filhos e vamos nos alimentar deles. Então a primeira mãe, ela mata o filho, irmãos, canibalismo, mas não é um canibalismo praticado pelos índios, é um canibalismo praticado por uma mãe que tem a ideia de sacrificar o seu filho para matar a sua fome. E ela então concorda, aquelas 2 mães concordam. Mata-se o filho da primeira, se alimentam do filho da primeira. Se é mãe, quem sabe tinha o pai, quem sabe tinha o irmão, quem sabe a família se alimenta, o texto não fala. Mas o certo é que matou o filho, comeram a carne do filho. Aí no dia da segunda mãe, agora matar o filho dela, para que agora se alimentem do filho da segunda mãe, a segunda mãe muda de ideia. Ela não quer entregar o filho, ela não quer matar o filho, para que as 2 famílias comam, sobrevivam. E você está imaginando, eu quero que você viaje a Samaria. Eu quero que você viaje no túnel do tempo da tua imaginação, que é o túnel. E agora estão discutindo, e como o rei é quem manda, ela olha para o rei que está no muro, quem sabe pede um socorro, olha, rei, resolva essa situação, precisamos alimentar do filho da segunda mãe, eu já sacrifiquei o meu, já comemos do meu, da carne do meu filho. E aí, irmãos, o rei fala, mas o que eu posso fazer? De onde eu vou buscar socorro? Se vestiu, irmãos, de sacos aqui, rasgou as vestes. Eu lembrei de Nínive, só que o rei de Nínive rasgou as vestes, se vestiu de saco de cinza, se humilhou no pó. Mas o rasgar as vestes era rasgar o coração. O rei de Israel rasgou as vestes, mas não rasgou o coração. Lembrou de Eliseu, mas não da forma correta. Conhecia a história de Eliseu, conhecia o histórico de Eliseu, a biografia de Eliseu, mas ele lembra-se de Eliseu. Mas ele lembra de Eliseu para matar Eliseu. Então ele fala aqui, irmãos, ele ainda usa o nome de Deus em vão. Versículo 31. Assim me faça Deus o que bem te aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, de ficar hoje sobre os ombros. Irmãos, ele não está ameaçando Eliseu, ele está decretando, verbalmente, decretando a morte de Eliseu por decapitação. Irmãos, memória curta. Eu acho que você já ouviu esse ditado. Memória curta. É a gratidão, é o reconhecimento do rei de Israel. Pelo que o profeta havia feito pela pátria, pelo que o profeta havia feito para com a realeza. Irmãos, palavra de rei não volta. Só existe um momento na Bíblia, uma história que é a história ali dos amigos de Daniel, que a palavra voltou.
fecha o parênteses, mas a palavra do rei não volta. E agora Eliseu, irmãos, tem 3 revelações aqui. E você deve estar pensando, Davi, eu ainda não entendi onde vai entrar aí a história dos leprosos, porque até agora, né, nada de leprosos, você está contando a história do rei, de Eliseu, da fome, do cerco. Irmãos, eu quero que você tenha um pouco de calma, que você vai entender a história. E Eliseu agora tem 3 revelações, 3 profecias. A primeira é que ele está lá conversando com os anciões são aqueles que ensinam, né? Os jovens são aqueles que aprendem. Eliseu também já era de uma certa idade, né? E ele diz o seguinte: está vindo aí o filho do homicida. O filho do homicida, mas adiante dele está vindo o seu mensageiro. Irmãos, o mensageiro do rei, ele foi ali para executar, para decapitar Eliseu. Atrás vem o filho do homicida. Por que esse termo? Eu disse no início, irmãos, que Nabode era filho de quem? De Acabe. Acabe, irmãos, um dia olhou para uma vinha. Nabode era, deixa eu ratificar, Nabode é aquele que tinha uma vinha que ficava ao lado do palácio de Acabe. O rei de Israel, irmãos, Acabe, ele viu a vinha de Nabode e ele quis comprar a vinha. Mas aí Nabode explicou que não poderia vender aquela vinha porque era herança dos seus pais. Então Acabe ficou indignado com aquilo, ficou deprimido com aquilo, queria comprar a vinha. E ele então chega na sua casa, desgostoso, porque Nabode não quis vender a vinha para ele. Jezabel olha o semblante, vê ali uma certa indignação, uma certa tristeza, misturado com indignação por parte de Acabe. Acabe então pergunta, né? Jezabel pergunta o que estava acontecendo. Ele vai explicar que queria comprar a vinha porque ficava ao lado do palácio, Nabode não quis vender. Não sei se explicou a razão, era herança. Não era obrigado a vender a vinha, irmãos. Acabe já morava em um palácio. E aí Jezabel mandou matar Nabode. Acabe, que era o rei, concordou, porque Acabe é conhecido por muitos pregadores como o rei que usa saia, porque ele era rei, mas quem mandava era Jezabel, aquela que não gostava de crente, aquela que mandava matar crente. Filho de homicida, se referindo a esse episódio. E agora filho de homicida, porque agora é ele que está decretando a morte de Eliseu. Eliseu sabe disso, Eliseu revela, está profetizando, está vindo aí, mas adiante dele, o mensageiro para me decapitar. É claro, irmãos, que Eliseu não morreu decapitado, você sabe disso. Mas quando, no capítulo 7, eu já estou chegando nos leprosos, faltam apenas 2 versículos. Eliseu agora vai profetizar. E Eliseu vai dizer o seguinte: olha, amanhã, mais ou menos a essa mesma hora, o problema da fome estará sendo sanado. E aí, irmãos, o capitão, você pode conferir na Bíblia, capítulo 7, o capitão, porque quando o rei foi até onde Eliseu estava, para ver ali a cabeça, quem sabe, de Eliseu em cima de uma mesa, o corpo ali, porque o mensageiro adiante foi executar Eliseu. Mas ele não foi sozinho, ele estava ali com o seu capitão, a sua comitiva, né? Então, o capitão da guarda do rei, ele diz no capítulo 7, verso 2, que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não seria possível. Irmãos, o versículo 2 termina dizendo o seguinte: eis que tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Agora vai entrar, irmãos, a parte mais importante, a parte que está aqui relacionada com o título do sermão. Na verdade, todo o sermão ele é importante. A palavra de Deus como um todo é importante. Mas a parte que está relacionada com o sermão, com o título do sermão, o milagre dos 4 leprosos.
Interessante aqui, irmãos, que havia 4 leprosos, são anônimos aqui. Nós sabemos da enfermidade, não temos o nome, mas a única qualificação que são leprosos. Eles estavam ali na porta da cidade, e aí um tem uma ideia. Olha, se ficarmos aqui, morreremos. Sabe aquele ditado, irmãos? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Lembram desse ditado? Eles pensaram assim, se ficarmos aqui, morreremos de fome. Então vamos ir até ao acampamento dos inimigos, dos sírios. Quem sabe eles tenham misericórdia de nós. Quem sabe eles se compadeçam de nós. Porque lá tinha comida. Então, irmãos, eles vão então até o acampamento onde os sírios estão. Só que quando chegam lá, irmãos, eles percebem algo diferente. As tendas vazias. Eles ficam um pouco assim desconfiados, mas eles iriam morrer de fome. Então eles chegam, entram na tenda, muita comida, irmão, comida em abundância, mas não é só comida. Tem ali prata, tem ouro. O texto diz que eles pegam ali, irmãos, eles furtam ali, eles escondem a riqueza, a prata e o ouro. Se alimentam da comida. Eles percebem que tem ali cavalos amarrados, mulas amarradas ali. Mas não tem ninguém, não tem soldados, não tem exército. É muito bom para ser verdade, mas era verdade, irmãos. Eles então se alimentam, se fartam, escondem ali o que furtaram ali, ouro, prata. E aí um tem a ideia, nós devemos voltar, é o nosso dever voltar, avisar aos nossos irmãos que tem comida. Comida em abundância. E eles voltam, irmãos, eles voltam. Sabe das avistas? A minha saudosa mãe, eu já tenho mais de 50 anos, irmãos, eu lembro das avistas. As avistas, irmãos, é quando tinha uma notícia muito boa, né? Uma notícia muito boa, no caso, quando alguém chegava de São Paulo, né? Ia fazer uma surpresa para os familiares. Naquele tempo, irmãos, na década de final de 70, começo de 80, as avistas, né? E eles foram dar as boas notícias de que havia comida, a notícia era da sobrevivência. E eles chegaram, irmãos, contaram para o rei. Depois eu quero que você leia, é uma leitura gostosa, de fácil compreensão. O tempo não permite ler aqui os 20 versículos do capítulo 7. Mas é uma leitura fácil. E aí alguém tem a ideia, aqui no capítulo 7, irmãos, vou fazer a referência aqui, diz que um dos servos do rei falou, não, isso aqui é uma armadilha, eles devem estar rodeando a cidade, esperando a gente sair para entrar na cidade. Então é uma estratégia, assim, quando nós sairmos daqui, se todo mundo sair daqui, eles vão entrar, vão conquistar a cidade. Então, uma parte foi, irmãos, para averiguar. Leia o capítulo 7. Outra parte ficou dentro da cidade. O muro foi fechado. Uma parte dentro da cidade, para que os invasores não a conquistassem. Os sírios. Mas, irmãos, quando chegaram ali, eu fico imaginando a calma, o olho não piscava, olhava aos arredores, mas era verdade. Muita comida, comida em fartura, comida em abundância. As vestes. E você deve estar perguntando, Davi, eu continuo não entendendo, você está terminando o sermão. Você está terminando o sermão. Eu não entendo o milagre dos 4 leprosos. Eu já estou falando do milagre, irmão. Eu já estou relatando o milagre dos 4 leprosos que saíram porque iriam morrer de fome, já estavam morrendo de fome. E aí, irmãos, eles contaram as boas novas. Uma parte ali, os servos foram averiguar, era verdade, era um fato. E agora, irmãos, foram avisar aqueles que ficaram na cidade de que havia comida em abundância. Tanto é, irmãos,
era a fartura de comida. Prata e ouro, porque os leprosos não roubaram toda a prata e todo o ouro. Os leprosos não roubaram as vestes, as roupas dos guardas, dos soldados. Tanto é verdade, irmãos, que agora, cumprindo a palavra do homem de Deus, um ciclo, um alqueire, um arroba, dependendo da tua tradução, ela custou, irmãos, um ciclo de prata e 2 alqueires de cevada, 2 arrobas de cevada, o dobro, um ciclo de prata. Você percebeu, irmãos, que estavam vendendo cabeça de jumento a 80 ciclos de prata. Jumento que era usado para serviço de carga, 80 só a cabeça. Esterco de pombo, que não era nenhuma comida especial, não era nenhum prato, comia-se em casos de extrema pobreza, em casos de cerco, em caso de penúria, no caso aqui cerco, não era nenhuma comida especial. Mas agora, irmãos, trigo, farinha, uma arroba de farinha, um ciclo de farinha, irmãos, uma arroba de farinha, um alqueire de farinha, por um ciclo de prata, e 2 alqueires, 2 arrobas, dependendo da tua tradução, o mesmo preço. Irmãos, abundância de comida a preço diminuto, fartura de comida, a profecia se cumpriu. Faltava apenas um detalhe, irmãos, quando a notícia chegou na cidade, diz que aquele capitão, que o rei estava escorando ali no seu ombro, quando foram ali para decapitar, né? Para pegar ali, quem sabe, a cabeça de Eliseu já decapitada, conforme eu já expliquei. Aquele homem que duvidou, lembra da descrença, que ele não acreditou? Ele falou que nem se Deus abrisse janelas, aquilo não ia acontecer. Irmãos, ele estava ali no portão da cidade. Ele foi abrir o portão da cidade para que as pessoas fossem até o acampamento, fossem buscar comida, fossem se alimentar, buscar comida. Diz, irmãos, que quando abriu, tal era a fome que eles buscaram nas suas últimas forças, chegarem até o acampamento, que estava abandonado. Que ele foi atropelado, ele morreu pisoteado por um povo faminto, que o atropelou, que o pisoteou, passou por cima dele, na ânsia, irmãos, por alimento. A profecia se cumpre. Você verá com os teus olhos, mas você não comerá. Ele viu a fartura de comida, mas não comeu, porque foi pisoteado pelo seu próprio povo, que estavam desesperados por comida, as suas últimas forças. Irmãos, vou fechar a minha Bíblia, estou fechando a minha Bíblia, porque eu quero concluir com a Bíblia fechada, os 4 leprosos. Irmãos, falar sobre os milagres de Eliseu, das profecias de Eliseu, mas o personagem central aqui, irmãos, falei tanto de Eliseu, eu quero que você esqueça Eliseu, porque eu quero concluir o sermão com 4 leprosos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando aqueles homens estavam se direcionando para o arraial, em busca de misericórdia, né? Na verdade queriam comida, era a última esperança deles. Irmãos, lá no arraial, lá no acampamento dos sírios, cada passo, cada pisada daqueles leprosos, ouvia-se no arraial dos sírios como estrondoso barulho de um exército, de carros, de cavalos. E você sabe que exército era esse? Era aquele exército que estava acampado ao redor de Eliseu. Lembra do exército acampado ao redor de Eliseu? Aquele exército, irmãos, ele vai aparecer agora, porque cada pisada, cada passo de 4 leprosos
raquíticos, com fome. Ouvia-se no arraial dos sírios como um estrondoso barulho de carros e cavalos, de um poderoso exército. Por isso que eles saíram desesperados, em pânico, irmãos, que nem as roupas levaram, nem as vestes que estavam ali à disposição. Irmãos, transpassaram o Jordão, cruzaram o Jordão, não pararam de correr. É um exército todo correndo, são pessoas armadas correndo. Porque ouviram um barulho, como se fossem um grande exército. Acharam que Israel havia conseguido, quem sabe, uma aliança ali de uma forma surpresa. De repente conseguiu uma coligação, de repente alguém teve misericórdia daquele povo que já estava morrendo de fome, alguns já tinham morrido de fome dentro da cidade. Eles entenderam, eles achavam que era um grande exército que estavam vindo para derrotá-los. Quando, na verdade, era um barulho de 4 leprosos, passos de 4 leprosos, em busca de alimento, porque estavam morrendo de fome. A única esperança, porque se eles não alimentassem ali, eles morreriam realmente de fome. E por que isso me chama a atenção no sermão? Porque Deus usa homens como Elias. Deus usa homens como Eliseu para realizar milagres. Mas esses leprosos não estão aqui recebendo milagres. Eles estão realizando milagres. Deus está usando esses homens leprosos para realizarem milagres, para salvar uma nação, um povo que está morrendo de fome, durante um cerco prolongado pelos sírios, lá em Samaria, capital de Israel. Irmãos, Deus usa Elias, sucessor de Eliseu. Deus usa Eliseu para profetizar, mas Deus também usa leprosos para realizarem milagres, para a honra e glória do nome dele. Talvez nessa história você se identifique apenas com a conclusão, mas não tem problema. Davi, eu me identifiquei com a conclusão, eu também me identifico com a conclusão, porque às vezes você não se vê como um homem de Deus, né? Você não se vê como um profeta de Deus, como um homem ainda da porção dobrada, aquele dos milagres, aquele das profecias. Mas você talvez se vê como um leproso espiritual, a lepra do pecado. A lepra era a pior de todas as doenças da época, mesmo aquelas não contagiosas, como era o caso aqui dos leprosos. Mas Deus usa leprosos para realizar milagres, para a honra e para a glória dele. Que sejamos Eliseu. Mas se você, se eu, ainda nos identificamos mais como os leprosos, que sejamos usados por Deus, que sejamos instrumentos de Deus, que os nossos dons sejam as ferramentas para a salvação de pessoas, não só para a salvação física, mas para a salvação espiritual, que sejamos o canal de bênçãos, e que Deus nesta manhã tenha sido honrado e glorificado. E que Jesus, irmãos, com a sua misericórdia, com a sua graça, nos bendiga. É o meu sincero desejo e oração. Amém.